alterações na legislação eleitoral nestas eleições de 2016. Para falar sobre este assunto aqui no programa Entrevista, Alexandre Azevedo. Ele que é assessor do TRE e também mestre em Direito Eleitoral, nosso entrevistado de hoje. Olá. Olá, Fernanda. É um prazer estar aqui para falar sobre essas alterações eleitorais para você e também para os telespectadores. Aqui no programa Entrevista, a gente vai fazer um breve apanhado do que foi toda essa mudança, essas alterações que vão ocorrer agora já nas eleições de 2016. O que a gente poderia iniciar agora já falando sobre o prazo de filiação partidária. Como é que tem esse ponto aí nessa alteração da lei? Nossa, a lei nesse ponto ela foi bem benéfica para os candidatos, né? Em contrapartida, ela vai causar algum prejuízo para os partidos políticos. Por exemplo, anteriormente à alteração da lei, a Lei 3.165 de 2015, o prazo de filiação partidária era de 1 ano. Agora, depois dessa lei, o prazo passou a ser de apenas 6 meses antes das eleições. Ou seja, né, em abril se encerra o prazo para que os candidatos, os pré-candidatos, definam e escolham quais os partidos pelos quais ele vai concorrer às eleições. De um lado, beneficiou os partidos, os candidatos, como eu falei, mas também prejudicou os partidos. O partido, ele, em outubro, melhor dizendo, ele já se preparava, sabia quem seriam os seus filiados, né, quem estava filiado àquele partido e como seriam as eleições, quais seriam, né, as suas apostas para as eleições. Agora, vamos imaginar o partido político, que em outubro até abril, de outubro a abril, ele, às vezes, investe num candidato, né, na propaganda partidária ou em algum outro tipo de ação e chega em abril, esse candidato resolve trocar de partido. Então, por isso que para os partidos políticos foi uma mudança bem drástica, bem ruim, né? Para o candidato benéfico. Alexandre, se a gente for pensar, desde o ano passado, estão falando das eleições municipais, ou seja, os partidos já pensam mesmo no nome para poder encaminhar para a eleição de 2016 e, de repente, com esse prazo aí reduzido, agora a filiação, ele pode, inclusive, escolher um outro partido. Sim, pode. Nós temos exemplos aqui em Goiânia, né, que em alguns partidos chegamos a ter 4 pré-candidatos, até mesmo com realizações de prévias. Em outros partidos temos ali 3 ou 4 candidatos, também nessa situação de prévia. Vamos imaginar que um candidato desse resolva participar de uma prévia, perde a prévia, ele ainda pode trocar de partido político para se sair candidato. Então, veja, o partido tem um investimento com prévia, que é algo que sai caro, não é algo barato, investe nesse pré-candidato e ele, por ser derrotado, resolve buscar outra sigla partidária para ser candidato. Então, nesse caso aí, não tem como haver algum tipo de... Eles podem prorrogar aí esse prazo para poder fazer essa prévia, para não entrar aí nessa possibilidade de, mesmo na prévia, e depois perder a pessoa? Pode. A questão da prévia, o momento, né, que se realiza a prévia, é uma economia interna do partido. O partido pode deixar para realizar essa prévia, por exemplo, em maio, em junho, né? Desde que não atrapalhe ali as convenções partidárias que são realizadas mais para frente. Né? Quais serão esses prazos? Agora, o prazo agora da convenção partidária? Da convenção também foi outra alteração, né? A convenção partidária era realizada do dia 12 de junho até o dia 30 de junho. Né? Daria ali alguns 18 dias, né, de realização dessas convenções. Elas foram alteradas agora foram adiadas, né, para o dia 20 de julho, do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, teve uma alteração também muito drástica, né? Quase mais de 20 dias foram jogados para frente. O senhor acredita que seja um prazo suficiente para esse trabalho aí de convenção dos partidos? Eu acredito que o prazo é suficiente. O que eu não acho favorável é esse prazo para a Justiça Eleitoral. Porque nós tínhamos um prazo na Justiça Eleitoral de realização dos registros de candidaturas e o julgamento desses registros, verificar se o candidato estava elegível, se tinha alguma inelegibilidade, e julgar atempadamente isso. Reduziu muito o prazo. Então, nós vamos ter, na Justiça Eleitoral, um tumulto um pouco maior. Eu creio que a Justiça Eleitoral vai se preparar, como sempre se prepara,
para julgar e fazer o serviço dela atempadamente, mas infelizmente vai sobrar um pouco tempo, né, para esse preparo. Para um tempo hábil de trabalho do TRE, então. Sim, vai ter um achatamento. Infelizmente. Vai demandar um pouco mais de trabalho. Vai demandar um pouco mais de esforço concentrado, né, para a gente conseguir julgar todos os registros de candidatura antes das eleições. E com todo esse processo de julgamento do registro das candidaturas, que você falou que vai ser um momento trabalhoso, o TRE está preparado aí com o pessoal suficiente para poder atender a essa demanda? Sim, a Justiça Eleitoral ela tem um quadro bastante reduzido, né, diminuto, mas a gente trabalha sempre com a questão das requisições de servidores, né? Sempre no período eleitoral, as zonas eleitorais, os cartórios, podem requisitar mais pessoas para auxiliar nesse trabalho. Agora, a minha maior preocupação é que nós tínhamos ali o registro de candidatura feito no dia 5 de julho. Era feito o registro e a partir do dia 5 de julho até o dia da eleição a gente tinha para julgar, né, esses registros, verificar se essa pessoa estava elegível ou não. Agora nós vamos ter 45 dias apenas antes das eleições para julgar todos esses registros de candidatura. Então acho que isso aí vai, infelizmente, dar um certo atropelamento dos prazos. Isso eu acho que foi a nota preocupante dessa alteração. E dentro do calendário já proposto, pode ser mesmo atropelado aí jogando um pouco mais adiante algumas datas do TRE ou não? Vocês vão procurar cumprir todos os prazos do calendário? Não, os prazos eles serão rigorosamente cumpridos. A Justiça Eleitoral, principalmente a Justiça Eleitoral em Goiás, ela tem esse histórico de sempre cumprir. Evidente que um ou outro, né, de 100% dos candidatos, 99% são cumpridos dentro do prazo. Um ou outro que é julgado, né, após esse prazo, mas também sem prejudicar em nada, né, o período eleitoral. Nós vamos para um breve intervalo, Alexandre, e voltamos em instantes, conversando um pouco mais aqui com Alexandre Azevedo, ele que é assessor do TRE e mestre em Direito Eleitoral, conversando aqui com a gente sobre toda essa modificação, alterações na legislação eleitoral. A gente volta em instantes. Quando uma mulher sofre uma agressão doméstica, todo mundo sofre. A mãe, sua vizinha, o marido da sua vizinha, seus colegas de trabalho. Cada vez que uma mulher é agredida, todos nós somos, inclusive você. Seja responsável. Ajude quem ajuda essas mulheres. Seja amigo do Sevan. Se fossem empilhados, os processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça formariam um prédio de quase 4.000 andares. Com a virtualização, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes acumulava espaço e papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. De volta com o programa Entrevista, que hoje tem como convidado Alexandre Azevedo, ele que é mestre em Direito Eleitoral e aqui como assessor do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Alexandre, nós já falamos a respeito dos prazos de filiação partidária, de realização das convenções e quanto ao registro de candidatura, qual o prazo? Então, o registro de candidatura ele também foi alterado, né? Anteriormente era no dia 5 de julho, até o dia 5 de julho, né, às 19 horas, agora passou para o dia 15 de agosto até às 19 horas. Então, vamos ter ali, nós tínhamos, né, 90 dias, agora temos algo em torno ali de 45 dias antes das eleições para que os candidatos, né, registrem suas candidaturas. Um tempo também, dentro do que a gente estava falando, está ficando bem conciso, né, o tempo. O calendário ficou muito apertado, né, para poder fechar tudo isso, para uma eleição chegar à data da eleição está tudo ok.
Essa é uma crítica que eu faço a essa alteração na legislação eleitoral e a legislação eleitoral como um todo. Porque nós tratamos, desde a eleição para Anhanguera, para Porteirão, né, para Jandaia e outros municípios pequenos, é a mesma lei que nós tratamos dessas eleições e tratamos da eleição, por exemplo, do município de São Paulo. 3.000 eleitores, Porteirão, Anhanguera, 1.025 eleitores, se ninguém morreu, ninguém mudou de domicílio até lá, né? Apenas 1.000. E pegamos o município de São Paulo com 8 milhões e aplicamos a mesma lei. E a mesma lei que vai ser aplicada também para presidente da República. Então, essa é a crítica que eu faço. No município de Anhanguera e em outros municípios pequenos, do mesmo porte, 30 dias de campanha eleitoral era suficiente. Porque todo mundo conhece todo mundo. No município de São Paulo, né, 7 milhões de eleitores, para fazer campanha para prefeito, para vereador, eu creio que 45 dias é muito pouco, é um tempo exíguo demais. Poderíamos criar o que eu chamo de ciclos, a depender da quantidade de eleitores uma certa locais. Proporcionalidade. Exato. Municípios pequenos, 30 dias. Municípios médios, talvez 45 dias. Municípios grandes, 60 dias. Municípios enormes, como São Paulo, 90 dias. E aqui no Poderíamos fazer desse jeito. caso Goiânia, que é um colégio um pouco maior, Anápolis, Aparecida de Goiânia, esse processo aqui, o senhor vê que dentro desse tempo é o suficiente? Eu creio que 60 dias estaria suficiente. 60 dias daria um tempinho um pouco maior. 45 dias eu acho bem curto. Mesmo porque a prática, né, a experiência nos mostra que, iniciada a campanha eleitoral, os partidos têm que um prazo ali que eles vão perder com questões burocráticas, CNPJ, abrir a conta bancária, contratação de cabos eleitorais e outras coisas. Então, 10 a 15 dias, eles perdem. Né? Então, dos 45 dias, vocês já vão ter menos 10, menos 15 dias. Então, o senhor falou registro de candidatura até 15 de agosto e o início da campanha eleitoral? O início da campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Inclusive, no dia 16 de agosto já podem fazer campanha eleitoral de forma mais ampla possível. Né? Contratação de cabos eleitorais, contratação de fabricação, melhor dizendo, de santinhos, carros de som, comícios. Lembrando que o showmício, né, esse já está proibido desde 2006. Alguma alteração dentro dessas questões aí de santinhos e de propagandas já diversificadas aí? Alguma alteração? Tivemos bastante. Nós temos era uma tradição, né, uma cultura dos partidos, dos candidatos, fazer o chamado carro envelopado, né? Envelopava o carro, colocava adesivo em toda a extensão do carro. Essa situação já estava proibida há algum tempo, permitia-se apenas 4 metros quadrados no carro. Agora, desde essas eleições agora de 2016, no carro poderá colocar adesivos de apenas 40 centímetros por 50 centímetros ou em toda a extensão traseira do vidro, aliás, em toda a extensão do vidro traseiro, desde que, no caso do vidro traseiro, seja aquele micro perfurado, né? Aquele que ele permite que quem está de dentro enxergue, né, do lado de fora. Totalmente a visão do motorista. Do motorista, também, né? Exatamente, até uma questão de proteção no trânsito, né? Então, aquela situação de colocar vários adesivos no carro, não pode mais. É apenas um adesivo agora de 40 por 50 centímetros. Limitando aí também essa forma de propaganda excessiva, né? Exato. Uma coisa, além desse início, a partir do dia 16, a gente já tem que observar aí também os gastos de campanha. Como é que ficou toda essa questão de demonstração de gastos da campanha eleitoral? Então, a Lei 13.165, ela também veio e limitou a quantidade de gasto por campanha eleitoral. Só para destacar, gente, Lei 13.165 de setembro de 2015. Exato. Ela pega a última eleição, então a eleição de 2012, e fala, olha, o valor que o candidato mais gastou naquela eleição, é o maior gasto naquelas eleições, fixa ele, 70% dele. Aí pode-se aplicar as correções e o valor da inflação, com valor de referência. Né? Então, trouxe um limite.
de gasto. Antes, o limite de gasto era aquilo que o candidato queria. O candidato falava, olha, eu vou gastar 10 milhões. A Justiça Eleitoral e a legislação eleitoral não impunha qualquer obstáculo com relação a isso. Agora não, a própria lei eleitoral estabelece limite. Em municípios pequenos, que o gasto não foi tão grande, coloca lá que o gasto para vereador, por exemplo, vai ser de apenas 10 mil reais. Então, trouxe outra limitação. Como que o candidato pode olhar o limite de gasto para o município? Que cada município vai ter o seu próprio limite de gasto. Basta entrar no site do TSE, www.tse.jus.br, procurar o link Eleições 2016 e verificar limites de gasto para a campanha eleitoral. Cada município, isso é importante, cada município vai ter o seu limite de gasto para prefeito e também para vereador. Aqui em Goiânia, para você ter uma ideia, foi fixado o limite de gasto em 4 milhões e 200 e alguma coisa, né, 200 mil e alguma coisinha para limite de gasto. Então, também vai reduzir ali bastante. Aí muitos falam, mas não foi drástico demais? Vamos lembrar que a campanha eleitoral, né, era 90 dias, agora são 45 dias. Então, reduziu o período de campanha eleitoral e também reduziu o gasto de campanha. O limite de gasto Exatamente. também, né? Foi dentro do que a gente estava falando, dentro de um proporcional aí. E com essa referência do anterior, eu achei interessante. Isso. E outra questão importante é o tempo de propaganda no rádio e na televisão, que foi diminuído. Só voltando um pouquinho, antes Sim, de você falar do tempo de propaganda, sobre o financiamento, que foi bastante discutido quando da votação dessa alteração na legislação eleitoral, desse financiamento de campanha. Como é que o senhor vê toda essa discussão que foi agora, depois de votada, mesmo depois de votada, com relação ao financiamento de campanha? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão em 2015, né, finalizou, né, um julgamento com relação à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade das doações feitas por pessoas jurídicas, né? O Supremo Tribunal Federal, então, falou que apenas as pessoas físicas, isto é, o cidadão, o eleitor, pode doar para campanhas eleitorais. As pessoas jurídicas, então, não podem doar para partidos ou para candidatos. Essa pessoa jurídica, se ela quiser doar, ela pode fazer doações para o fundo partidário, que aí vai ser dividido depois para todos os candidatos, para todos os partidos, né? Não se pode doar diretamente para os partidos ou para os candidatos. Apenas o cidadão pode fazer essa doação. É a primeira vez que isso vai acontecer numa eleição nos tempos modernos. Aqui, vamos chamar assim, né, nesse período mais recente de democracia no Brasil. E nós vamos ver como que isso vai se dar. Então, vai ser vamos dizer, já iniciando aí, já com essa alteração diferenciada no financiamento. Desculpando o pleonasmo, né? Mas vai ser uma inovação nova, né? Mesmo. Nunca experimentamos isso. Como é que vai acontecer, então? Há uma expectativa, então. Sim, essa expectativa é grande, vamos ver como que se dá. Agora, né? A gente vai entrar aí na propaganda, o tempo de propaganda eleitoral, rádio, TV, como é que ficou? Então, ele pode ser feito a partir do dia 16, né, de agosto. E aí o candidato pode fazer livremente com anúncios no rádio, anúncios no jornal impresso, anúncios em revistas, distribuição de santinhos, cabos eleitorais. Mas o que mudou mesmo é a questão da propaganda no rádio e na televisão. Mudou drasticamente, Fernanda. Nós tínhamos 45 dias de campanha no rádio e na televisão. Vamos ter agora apenas 30 dias de propaganda no rádio e na televisão. Mas nós tínhamos ali um diferencial que era um dia era propaganda para prefeitos, outro dia propaganda para vereadores. Acabou a propaganda em bloco para os vereadores. Aquela propaganda que era comum, a gente via, né, o candidato apresentava, chegava pela saúde, educação e lazer, vote em mim. Né? Bem rapidamente. Bem rápido, né? 3, 4 segundos que tinha para ele, coitado, não tinha tempo. Dependendo do tempo do partido? Exato, então ficava bem pequeno esse tempo. Acabou.
O candidato a vereador agora, ele vai ter apenas alguns minutos no decorrer da programação normal, né, para anunciar. Então vai ser também algo complexo. É a primeira vez que isso vai acontecer nas eleições, vamos ver como os partidos vão fazer. Conselho, né, para o candidato a vereador, trate, né, de comprar sapatos novos, um sapato confortável, tênis confortável e vá pedir voto de porta em porta. Por conta aí dessa Porque diferenciação. a propaganda no rádio e na televisão para ele é mínimo. Okay. Ali. E para os candidatos a prefeito, agora nós temos de segunda a sábado, que antes era só 3 dias. Agora vai ser de segunda a sábado. Só que eram 30, 40 minutos que nós tínhamos para ele. Agora serão apenas 10 minutos para dividir entre todos os candidatos. Então, é pouquíssimo reduzido. Tempo. Reduziu demais. Então, aqui em Goiânia... Vai ser mesmo uma campanha de corpo a corpo mesmo. Corpo a corpo. Chegar e buscar mesmo o voto. Outras mídias também, né, Fernanda? Sim. Nós temos a questão do Facebook. As redes sociais têm trabalhado muito já. Sim, o candidato ele pode gravar hoje vídeos, postar no YouTube, postar no Twitter, postar no Face, tem outras ferramentas que ele deve utilizar. Ficar preso apenas no rádio e da televisão vai ser furado. E outro detalhe, essas gravações externas que tinha, geralmente contratavam uma âncora, né? Contratavam uma jornalista, um jornalista para fazer essas gravações externas, não pode mais. A gravação externa é apenas com o candidato falando. É o candidato mostrando a cara. Né? E aí é outra forma É uma forma também de limitar ali o gasto, né? Porque Sim. Uma forma de limitar e também uma forma do candidato se mostrar. Não é mais, né, nós tínhamos propagandas aqui em 2012 que o candidato aparecia como convidado no programa dele. E de alguma forma, Alexandre, também não só mostrar a cara de cada candidato, mas também demonstrar o que irá fazer, né? Exatamente demonstrar as propostas. Exatamente, tem um período curto dele ali para ele chegar e falar sobre o que ele pretende fazer caso, né, seja eleito. Então diminuiu um tempo, ficou mais conciso, mas eu creio que é algo benéfico. Que o candidato ele vai ter que treinar e apresentar uma proposta, né, de forma concisa que dê para o eleitor entender. Acabou o tempo de colocar só musiquinha. Alexandre, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais. De uma forma geral, essas alterações vieram para beneficiar? Eu creio que tem os pontos positivos e tem alguns pontos negativos, sim. Mas eu creio que essas alterações todas vieram para somar e para facilitar, né, a vida do candidato, diminuindo o tempo de campanha, limitando os gastos eleitorais, e aí cabe agora ao eleitor, né, ouvir bem, peneirar os candidatos e votar de forma consciente. Bem, as eleições de 2016 para prefeitos e vereadores este ano já estão com todas essas alterações, hoje aqui bem faladas por Alexandre Azevedo, ele que é mestre em Direito Eleitoral e foi o nosso convidado de hoje no programa Entrevista. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Fernanda, eu que agradeço o convite de estar aqui, já me coloco à disposição de outros encontros como esse. Ok, e o programa Entrevista termina aqui. Até o próximo programa.